Incêndio de grandes proporções praticamente destruiu uma das unidades da Cristal Copos. Quantidade de presidenciáveis impressiona analistas políticos e as articulações não param. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Bazar Solidário da Casa Guido foi um verdadeiro sucesso. Trabalhadores dos Correios mais uma vez deflagram greve. Desemprego, inglês fluente abre chances para quem busca vaga no mercado de trabalho. E no esporte, Tigre empata com o Tubarão e continua em situação delicada no Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 12 de março de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um incêndio de grandes proporções praticamente destruiu uma das unidades da Cristal Copos, empresa do ramo de descartáveis. Nesta segunda-feira, o presidente da empresa falou sobre o sinistro e projetou para os próximos passos para serem tomados pela empresa. Um incêndio de grandes proporções destruiu toda a unidade fabril da Cristal Copo em Içara neste domingo. Nas redes sociais, usuários informaram que a fumaça pôde ser avistada em cidades vizinhas, como Criciúma, Siderópolis e Morro da Fumaça. Bombeiros de toda a região trabalharam na contenção do fogo durante 12 horas. A gente preveu que o incêndio começou por volta das 15 horas de ontem, dia 11 de março de 2018, mas ainda nós não temos a certeza do que aconteceu. Nós vamos esperar a perícia para que ela sim diga o que realmente iniciou o incêndio. Todo o parque fabril foi atingido pelo fogo. Então as máquinas, os estoques de produto acabado e o almoxarifado e as instalações, tudo foi perdido. A unidade destruída pelo incêndio tinha 150 funcionários que devem ser colocados em férias para que os diretores estudem a melhor forma de relocar os profissionais para outras áreas da empresa que atua em Santa Catarina e Pernambuco. Hoje nós temos quase 400 funcionários em todas as unidades, mas lá naquela unidade trabalhavam 150 pessoas, em torno de 150 pessoas. A princípio, a Cristal vai buscar manter todos os postos de trabalho. Nós queremos continuar com a mesma equipe de profissionais que nós temos lá na empresa. A área danificada era responsável pela produção de copos personalizados, destinados a clientes espalhados por todo o país. O diretor reforça que os prazos estabelecidos em contratos serão cumpridos. Principalmente os nossos clientes de produtos personalizados, aqueles clientes cativos, aqueles clientes que outro fornecedor não vai poder atender. São clientes como o Rock in Rio, que nós fechamos 2 anos seguidos, clientes como Fórmula 1, que também nós fechamos 2 anos seguidos, clientes como o Lollapalooza. Esses são os clientes que ficariam comprometidos com a perda da produção, mas nós já estamos traçando estratégias para atender esses pedidos no prazo determinado e nós vamos atendê-los. Como o sinistro atingiu toda a estrutura do prédio, os proprietários da empresa ainda não definiram o que pode ser feito com o pavilhão e aguardam uma opinião técnica. Essa é uma dúvida também que nós temos. Eu penso que todo o prédio foi danificado e que as estruturas a gente não consiga mais aproveitar. Então nós vamos definir ainda se nós vamos levantar a empresa lá novamente ou se nós vamos levantar em outro local. Isso tudo nós vamos sentar, vamos se reunir com o conselho para nós traçarmos as estratégias e definirmos. O diretor garante que os bens mais preciosos da empresa, como a boa reputação e o profissionalismo, não foram danificados. O incêndio não atingiu a nossa força de vontade, o nosso foco, a nossa determinação. Nós estamos equilibrados e acreditamos que com a nossa equipe engajada e com fé em Deus, nós vamos nos recuperar e nos reestruturar o mais rápido possível. Bom, agora a gente fala de eleições. A corrida de quem subirá a rampa do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019 está a todo vapor. A quantidade de presidenciáveis impressiona e as articulações não param. No primeiro dia do período chamado de janela partidária, pelo menos 15 deputados trocaram de legenda. Durante este período, deputados podem trocar de partidos sem punição, como, por exemplo, a perda do mandato.
A janela fica aberta até o dia 7 de abril. Até lá, a dança das cadeiras continua, sem risco de punição ou perda de mandato por infidelidade partidária. O período é usado pelos parlamentares para melhor se posicionarem para a corrida às urnas. O que está em jogo é muita negociação para ter acesso a recursos de campanha e tempo de TV. No primeiro dia da janela, o MDB já sofreu 3 baixas. Há estimativas de descontentes de que as perdas podem chegar a 11, o que reduziria o tamanho do partido na Câmara a 47 deputados, perdendo o posto de maior bancada. Os partidos que mais receberam deputados até agora foi o PSL e o DEM. Os dois definiram os pré-candidatos à presidência da República na eleição este ano. O DEM lançou oficialmente nesta quinta-feira a pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o PSL informou que o deputado Jair Bolsonaro deve disputar o Palácio do Planalto. Ciro Gomes também foi lançado como pré-candidato pelo PDT, acirrando ainda mais a corrida eleitoral deste ano, que começa a ganhar forma. Mas analistas avaliam que esse cenário de incertezas ainda deve durar pelo menos até o dia 15 de agosto, prazo final para os partidos registrarem na Justiça Eleitoral seus candidatos. E pelo menos 3 fatores podem intensificar a grande dúvida: quem serão os futuros postulantes ao Planalto? Primeiro, o reflexo da crise política. Segundo, o fim do financiamento de empresas às campanhas. E, por último, a indefinição se o ex-presidente Lula será ou não impedido de concorrer às eleições com base na lei da ficha limpa. O quadro ainda está muito instável. Acredito que a questão do fundo eleitoral ele vem, assim, de uma certa forma, democratizar mais a questão do pleito, vai permitir que desde do cidadão mais humilde ao mais abastado, ele possa competir em igualdade dentro do jogo. Aqueles candidatos ou pré-candidatos que tiverem condenações por órgão colegiado, que tiverem as incidências previstas na Lei 64/90 e alterada pela Lei do Ficha Limpa, esses candidatos certamente terão uma dificuldade muito maior de se posicionar quando o jogo eleitoral começar. Essa semana, por unanimidade, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça votou contra o pedido de habeas corpus encaminhado pela defesa do ex-presidente Lula para evitar execução imediata da pena após a conclusão do processo envolvendo o apartamento triplex no TRF4. A decisão dos magistrados amplia os riscos de o líder petista ser preso. Caso Lula seja impedido pela Justiça, a tendência é que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, seja a primeira opção da Frente Centro-Esquerda para a disputa presidencial no dia 7 de outubro. Ainda como representante esquerdista, além de Ciro Gomes, reconhecido pelo temperamento forte e inconstante, mas que aparece como figura ilibada, alguém que não foi processado, está na disputa a deputada estadual pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, que tenta mostrar que seu partido superou o apelido de ser apenas um puxadinho dos partidos dos trabalhadores e que terá candidatura própria. O PSOL lança neste sábado o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, como pré-candidato. Embora considerada mais ao centro, a ex-ministra Marina Silva da Rede, oficializada como pré-candidata em dezembro, disputa o mesmo eleitorado. No outro extremo, além de Bolsonaro, o segundo colocado nas sondagens eleitorais, aparece o empresário João Amoeda, lançado pelo Partido Novo. Do lado do governo, apesar de dar sinais de que irá apoiar Rodrigo Maia, ainda se sustenta a candidatura do atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está prestes a se integrar no MDB. Candidatura que não está fácil de emplacar, pois Temer não descarta entrar na disputa, abrindo mão de pautas e projetos para sua popularidade subir e ter chance de defender novamente o posto no Planalto. O partido também busca o apoio do PSDB, que já tem candidato, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Para o especialista em direito eleitoral, uma eleição difícil nos aguarda. A pauta da segurança pública estará presente nos debates e cabe ao eleitor saber usar da melhor forma o seu poder de escolha. O eleitor ele tem que ver que ele tem uma ferramenta hoje à mão, seja através do computador, do tablet, do smartphone, que é a internet. Ele deve pesquisar a vida dos candidatos,
aqueles que ele simplesmente tem uma simpatia maior, aonde ele possa verificar as qualidades, se tem algum ponto negativo e fazer a sua escolha como bem entender no dia da votação. Agora é a hora. A seguir, trabalhadores dos Correios mais uma vez deflagram greve. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Acompanhe. Amanhã, terça-feira, os mapas da Epagre-Cirã indicam nebulosidade variável e chuvas isoladas durante todo o período. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 26. Na quarta-feira, dia 14 de março, o sol voltará a predominar em toda a região. Entre o final da tarde e o início da noite, o tempo irá virar e teremos o registro de pancadas de chuvas em toda a região. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, a chuva volta a cair no sul do estado e em todos os períodos do dia. Durante a noite, a instabilidade vai embora. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 29. Na sexta-feira, o dia amanhece ensolarado, mas o tempo bom irá intercalar com pancadas de chuvas. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 27. O Bazar Solidário da Casa Guido foi um verdadeiro sucesso. Durante os 2 dias de evento, centenas de pessoas adquiriram as peças que estavam sendo comercializadas com preços especiais. Os dias de intenso trabalho foram recompensados em mais uma edição do Bazar Solidário da Casa Guido. A ação, que aconteceu na sexta-feira e no sábado, dias 9 e 10 de março, no Salão São José, em Criciúma, arrecadou um total de R$ 52.500, com a venda de mais de 5.100 peças novas e usadas. O valor integrará o montante para a compra da sede da instituição, orçada em R$ 1 milhão. O resultado está sendo comemorado pela organização do evento, voluntários, famílias que recebem atendimento e comunidade em geral. Conforme a responsável pelo marketing da instituição, Maíra Sartor, o sentimento é de gratidão e dever cumprido. Neste ano, a ação contou com mais de 8.000 peças de roupas, calçados e acessórios novos ou seminovos disponíveis ao valor de R$ 3 a R$ 100. Mais uma vez, os trabalhadores dos Correios deflagraram greve em todo o Brasil. Em Criciúma, os profissionais ficaram reunidos em frente à agência da Avenida Centenário, nas proximidades da rodoviária. Nesta segunda-feira, os carteiros paralisaram o serviço dos Correios em todo o país, exigindo que direitos adquiridos sejam mantidos. Além disto, os profissionais cobram melhorias na empresa estatal. O nosso motivo principal da paralisação hoje é as mudanças no plano de saúde. Que até então a gente tinha um plano de saúde, onde tinha uma mensalidade muito baixa, a gente pagava muito pouco pelas consultas, e a empresa está querendo mudar isso. Ela quer implementar uma mensalidade que vai variar de R$ 200 a R$ 300 para o trabalhador, mais a coparticipação das consultas. Acontece que a gente é a categoria que tem o menor salário a nível federal. Então essa mensalidade de R$ 200 a R$ 300 é uma mensalidade que não cabe no bolso do trabalhador. Então a gente está paralisando contra essa mudança e também para que a empresa deixe de ser sucateada, porque a gente está vendo um momento dos Correios hoje nacionalmente, que todo mundo vê, que não está tendo entrega em tempo hábil, as entregas estão atrasando, falta funcionários, e isso não é porque o trabalhador deixa de fazer a sua função, é porque realmente está faltando muita gente. São mais de 8.000 trabalhadores demitidos nesse último ano, sendo que a empresa não tem perspectiva nenhuma de recontratação. Então a gente está sofrendo muito com a falta de funcionários. Criciúma foi a cidade da região com maior adesão ao movimento e os serviços já estão enfrentando problemas. No município de Criciúma, nós temos uma agência fechada e mais de 80% dos carteiros paralisados. Então aqui a participação está muito boa, muito positiva. Nos outros municípios ao redor é que tem um pouco menos de paralisação, mas basicamente todos os municípios têm algum funcionário paralisado. Não ao ponto de fechar a unidade como aqui em Criciúma,
mas todos os municípios têm alguém paralisado. E o impacto nos serviços é principalmente nas cartas, que acabam não sendo entregues, e no serviço de encomendas também tem um impacto muito grande, porque 80% dos carteiros paralisados, os carteiros que sobram não dão conta de fazer essas entregas. Então já está atrasado o serviço, vai atrasar ainda mais, mas é na defesa dos direitos dos trabalhadores e principalmente para que melhore a qualidade do serviço que a empresa está deixando a desejar aí na administração. O julgamento foi realizado no fim desta tarde e as decisões serão encaminhadas ao comando de greve, que decide o fim ou a continuidade da paralisação nacional. A greve começou hoje, por tempo indeterminado, mas hoje tem o julgamento da questão do plano de saúde. A empresa já vem há alguns anos tentando implementar essa mensalidade, os trabalhadores já recusaram várias vezes em acordo coletivo, mas a empresa arbitrariamente resolveu levar para a justiça essa decisão e vai ter esse julgamento hoje, se vai ter mensalidade ou não. Dependendo da decisão do juiz, se ele decidir por não implementar a mensalidade, essa greve deve se encerrar hoje. Já se ele decidir que vai ser implementada a mensalidade, na Assembleia hoje à noite pode ser determinado que a greve continue por tempo indeterminado, até que haja uma outra decisão aí. A seguir, Tigre empata com o Tubarão e continua em situação delicada no Campeonato Catarinense. Na hora de procurar emprego, saber falar inglês pode representar um salário até 60% maior que normal. Mas no Brasil a situação não é das melhores. Apenas 3% da população é fluente em um dos idiomas mais falados do mundo. A Natália começou a estudar inglês com apenas 6 anos de idade. Plantou e agora colhe os frutos na carreira profissional. Todos os empregos que eu consegui até hoje foram por causa do inglês. Assim, quando eu entrei no mercado de assessoria de imprensa, eu sempre trabalhei com clientes que demandavam esse conhecimento. Então, sem dúvidas, assim, foi o que me ajudou a entrar no mercado de trabalho aqui em São Paulo. O idioma mais falado no mundo é o chinês, seguido pelo espanhol e pelo inglês. Mas no mercado de trabalho, o inglês é o número 1 para os empregadores. Nesta empresa de comunicação, por exemplo, quem não sabe se comunicar em inglês nem precisa se candidatar. Com certeza, o inglês hoje ele não é um diferencial, ele é essencial diante da globalização, porque você tem acesso a muito mais conhecimento também, com todas as universidades. Então, é importante ter o inglês para você conseguir crescer mais rápido na sua carreira e ter mais oportunidades. Porque uma pesquisa realizada no ano passado por uma agência de empregos apontou que quem fala outro idioma ganha mais. Em algumas funções, quem domina o inglês, por exemplo, pode ter um salário 60% maior do que quem tem apenas o conhecimento básico da língua. Por incrível que pareça, o inglês ainda não é tão comum aqui no Brasil. Então, esses profissionais eles acabam se destacando e ganhando mais, sim. Silvia sempre desejou falar em outro idioma. Ela sabe o quanto é importante, mas está difícil. Aos 58 anos, ela se matriculou num curso de inglês, com a duração de 1 ano e meio. Parou na metade do caminho. Assim, mas foi maravilhoso. Assim, mas eu só fiz os 9 meses, não consegui terminar. Por quê, né? Que parou aí no meio do caminho? Porque eu achei que começou a ficar muito difícil e eu achei que eu ia começar a ficar para trás. Eu achei melhor desistir. Você falou, Assim como a Silvia, muitos adultos dizem sentir dificuldade em aprender outro idioma. Nas escolas, o número de desistências é maior entre os mais idosos. Mas por que muitas pessoas fracassam ou desistem na metade do caminho? Só ir para a aula não resolve. Você precisa de, talvez, a mesma carga horária que você tem em aula, você precisa trabalhar por conta própria, né? Você precisa fazer seus estudos, entrar em contato com a língua inglesa. Então, o contato
por séries, por música, e contato principalmente no ambiente cultural da língua. 23. O professor garante, pode até levar mais tempo, mas não é impossível falar inglês, seja aos 6 anos, como a Natália, ou aos 58, como a Silvia. Todo mundo é capaz de aprender. Acho que talvez demore um pouco mais para a pessoa entender o que é voltar ao espírito da escola, né? Vamos dizer assim, né? Acho que talvez isso demore um pouco mais, mas eu acho que não é uma deficiência cognitiva, por exemplo. Pensa em retomar? Não sei. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Quem sabe? Quem sabe? E o Tigre novamente voltou a decepcionar os seus torcedores. Em casa e com a estreia do atacante Zé Carlos, o Carvoeiro não passou de um empate com o Atlético Clube Tubarão. Mais uma vez o torcedor atendeu o chamado da diretoria e compareceu em bom número no Heriberto Wilson. Mais de 5.000 torcedores estiveram presentes. A reestreia do atacante Zé Carlos aumentava ainda mais a confiança do torcedor. Mas o Tubarão assustou o tricolor nestes 2 chutes de Daniel Costa. No primeiro, a bola explodiu na trave. No segundo arremate, a bola passou tirando tinta do travessão. Mas aos 14 minutos, Suellington tentou cruzar. A bola bateu na mão do zagueiro tubaronense e a arbitragem marcou penalidade máxima. Na cobrança, Elvis foi barrado pelo goleiro Beliato, que mandou para escanteio. 5 minutos mais tarde, novamente a bola tocou na mão de um defensor do Atlético e o juiz marcou pênalti. Desta vez, Zé Carlos foi para a cobrança. Bola no lado, goleiro do outro. Zé do Gol restreou com estilo. Criciúma 1-0. O Carvoeiro se empolgou com o gol e nesta cobrança de escanteio, Nino quase mandou para o fundo das redes. Para a sorte do Peixe, a bola se perdeu pela linha de fundo. A confiança era tão grande que Luiz arriscou um drible dentro da área. Nesta bela jogada de Maílson, a bola passou muito perto. Novamente Maílson, o atacante do Tigre entrou na área em velocidade e chutou em cima do goleiro. O Tubarão era perigoso e nesta bomba Batista acertou o travessão tricolor. No segundo tempo, Nino falhou e Daniel Costa aproveitou a bobeira para tocar na saída do goleiro Luiz. Era o gol de empate do Peixe, 1-1. E olha que o Tubarão quase virou nesta jogada. Para a sorte do Tigre, Isaac não alcançou a bola. Cobrança de falta de Alex Maranhão. Zé Carlos sozinho cabeceou com defeito. Neste chute de Alex Maranhão, o goleiro fez grande defesa. No rebote, João Paulo mandou por cima. E não deu tempo para mais nada. Final, Criciúma 1, Atlético Tubarão também 1. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui, agradecendo demais a sua audiência. Boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.